Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre a psicologia Gestalt. Apresentei o que é a palavra, forma, conteúdo e configuração, com foco na análise de como as informações percebidas pelos sentidos são diferentes dos objetos que percebemos. E a tentativa original, a tentativa da Gestalt em si, era provar que não é uma relação direta entre meio ambiente, objeto percebido e uma percepção, uma apreensão da realidade como ela é. Mas entre o meio ambiente e a minha percepção, a minha compreensão de algo, existe elementos subjetivos, a nossa maneira de perceber, a nossa experiência, as nossas individualidades, e por isso algumas dessas informações são percebidas de modo diferente, dependendo do indivíduo, dependendo da configuração, do plano de fundo que existe entre o objeto percebido, como esse plano, esse contraste de cores nos afetam. Então eu quero falar com vocês hoje, continuando a linha ali, diferenciei percepção de sensação. Sensação é o que vem dos sentidos imediatamente, eu escutei alguma coisa, eu vi alguma coisa. Percepção é a minha atenção para interpretar as sensações. Bom, dito isso, acho que podemos avançar paulatinamente nos princípios da Gestalt. Peço que me acompanhem pela apostila enviada no Classroom, estamos na página 2 ali. Eu falei na aula passada sobre elementos do ambiente, elementos subjetivos. Hoje nós vamos falar sobre os princípios da Gestalt. E um dos princípios principais é o todo é maior que a soma das partes. O que isso significa? Significa que nós temos a tendência de ver os objetos agrupados. Nosso cérebro ele não separa tudo. Ele tem a tendência de agrupar informações semelhantes, né? Dessa forma, nós construímos representações que elas não existem na realidade. Nós procuramos uma forma geral entre os objetos que são conhecidos. Eu deixei uma imagem aqui também, vou tentar mostrar pela câmera, que é a imagem de um peixe, né? A experiência, a visão original, você vai ver para o todo completado, né? A primeira coisa que você vê é o peixe grande. Depois que você vai perceber que existem esses peixes menores que compõem. Ou seja, devido à organização aqui, nós construímos uma forma que ela não existe, né? Nós tendemos a ver uma figura e a completar essa forma através do nosso pensamento, através da junção de outros elementos. Então não é simplesmente eu juntar as partes. Eu não vejo essas partes separadas, fragmentárias. Eu vejo todas elas formando o mesmo elemento. Então tem algumas orientações da Gestalt que eu vou ler para vocês. Não se pode ter conceito do todo através de suas partes, né? Se eu não ver o todo, eu não vou conseguir entender tudo. Os conjuntos possuem leis próprias e elas regem os elementos através da percepção da totalidade que a mente pode de fato perceber, decodificar e assimilar uma imagem ou conceito. O que isso quer dizer? O todo é maior que a soma de suas partes. Qual o significado? O nosso cérebro ele não trabalha com informações soltas. Então você não vai aprender uma coisa nela mesma, como se ela estivesse dispersa no mundo. O aprendizado pressupõe uma relação com algo existente. Então se eu vejo qualquer informação que eu não tenho nada a respeito dela, eu simplesmente não vou aprender. Por que eu não vou aprender? Porque o meu cérebro não está acostumado a lidar com aquela informação. Ele precisa, partindo do meu rol de conhecimentos, de experiências, de vivência, ele precisa anexar aquela informação a outro. Igual quando você vê uma pessoa diferente, você vai pensar, nossa, aquela pessoa parece fulano, o jeito daquela pessoa parece isso. Se ela não parecer, a roupa dela vai parecer, alguma coisa que você viu nessa nova pessoa vai ser associada com uma informação que faz parte do teu acervo. Por isso, hoje nós falamos em educação infantil de campo de experiência. Quanto mais experiências a pessoa ter, e a experiência ela se dá essencialmente pelos sentidos,
maior a capacidade de aprender e de apreender o mundo, as informações que existem, certo? Toda informação nova, o cérebro tem a capacidade, a necessidade, seria melhor explicado, de unir a uma informação já existente. Ou seja, você não vai ficar com uma informação voando que não cabe em lugar nenhum. Essa informação é eliminada. Se você percebe, para você perceber, para você traduzir a sensação recebida, é necessário que exista alguma coisa em si para ligar com aquele objeto que é percebido. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho melhor esse conceito de o todo é maior que a soma das partes? Mudando de página para a página 2, aqui também fala um pouco como que o fundo, de certa maneira, ele acaba alterando a nossa percepção dos objetos. O que é o fundo? O que é o objeto? Será que eu consigo sempre ter uma clareza? Não, o objeto percebido é tal, o fundo é aquilo. Eu trouxe uma figura ambígua para vocês ali, para que vocês pudessem ver um exemplo de como às vezes o fundo pode ser percebido de modo diferente, dependendo de como você olha. O que será que é o fundo? Ó, veja essa imagem. Acho que dá para ver, né? A limitação é impressa em preto e branco. O que é o fundo? Essa parte escura é o fundo e você está vendo duas faces que se complementam? Ou o fundo é a parte branca e o cálice se apresenta? Vocês percebem como a relação do fundo, ela de certa forma influencia em minha percepção da realidade? Se eu julgar que a parte branca é o fundo, logo a taça, o cálice, é a figura principal. Se eu julgar que o fundo é a parte escura, as faces, né, estarão em destaques. Então é isso que ele está dizendo. A forma como o objeto está configurado afeta a minha percepção que eu tenho sobre ele. E veremos mais algumas imagens assim que serão fundamentais para compreender a psicologia da Gestalt. Bom, ali cada um vai perceber de uma maneira, qual você vai perceber primeiro, vai depender muito de tua situação. É bem subjetivo isso, não é subjetivista, mas é subjetivo. Tendência a juntar os elementos de uma configuração, foi o que eu expliquei para vocês, né? Está na página 3, que nós procuramos organizar as informações para interpretar. Sem organização nós não interpretamos nada. Cada cérebro tem uma organização específica. Então, assim, as leis que regem as percepções estão relacionadas às estruturas cerebrais e à organização mental, né? Bagagem cultural. É novamente o que eu falei para vocês no vídeo anterior. Dependendo do teu acervo intelectual, é como você vai compreender as coisas, dependendo da tua visão, do que você aprendeu sobre o mundo, e quanto mais você aprendeu, maior facilidade você vai ter para compreender, para adquirir novas informações. A imagem 4, princípio da segregação, ou seja, para eu ver alguma coisa, eu tenho que separar. Parece que eu tenho que conseguir separar, estipular linhas. E a forma como eu separo pode não ser a forma que representa o objeto como tal. Eu vejo uma figura confusa. Eu tento estipular uma forma, interpretar dentro do meu universo semântico cognitivo a informação que é passada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, essa imagem já conhecida da internet. Qual que é a maneira de você perceber toda a riqueza de figuras que existem na imagem? Você precisa colocar limites entre uma figura e outra. Está vendo um casal de idosos? Ou está vendo alguns cantores ali, né, com um instrumento musical? Então é necessário você olhar com muito cuidado e separar. Na imagem seguinte, será que é uma mulher de vestido? É um homem? O que vocês estão vendo, né? Um casal ou um senhor ali com uma barba já mais espessa, um pouco careca? Então, esse tipo de figura, ele nos leva a separar, a tentar organizar. Para perceber, você vai ter que colocar limites. Não, a perna começa aqui, tal parte do corpo começa ali. Então, são mais problemas que nós temos em relação à percepção. Na imagem 5, página 4, a tendência o princípio do fechamento, a tendência de completar as informações que nós temos.
E esse princípio, hoje, ele é reconhecido pela neurociência, ou seja, nós não vemos as coisas como elas são. A maior parte do nosso mundo percebido, ele é completado pelos nossos impulsos. Então você tende a analisar a situação de acordo com o teu humor, de acordo com tua situação de momento. E aí explica, por exemplo, dá um exemplo bem pitoresco aqui. Quando você está lá com você e seu namorado, namorada, estão assistindo alguma coisa, estão vendo um luar, foram num restaurante, e ali vocês se amam, vocês tendem a ver tudo mais bonito, música perfeita, ambiente maravilhoso. Passou 5 meses, vocês terminaram, brigaram, um ou outro fez alguma coisa que não gostou, de modo que a relação de amor foi transferida em uma relação de ódio. O que vai acontecer? Quando você lembrar daqueles momentos que vocês estavam no restaurante, que a comida era divina, você vai perceber que a comida não estava boa, estava um pouco mais salgada, que o prato estava ridículo, que a roupa que a pessoa foi, como que a pessoa teve coragem de usar uma roupa daquela. Ou seja, de acordo com o nosso estágio de humor, eu estou usando humor aqui para simplificar, mas não é só humor, tem mais coisas. De acordo com o nosso estado, a nossa percepção é influenciada. Então, a minha situação de hoje faz eu lembrar de coisas que eu nunca vivi. Como que você vai lembrar de coisas que você nunca viveu? Porque no momento em que você percebeu determinado acontecimento, pode ter havido algum problema, algum defeito na percepção, que na hora teu sentimento estava embotado. Como o afeto que eu citei para vocês, que é o mais fácil de ser entendido, que é o afeto de amor. No afeto de amor você tende a ignorar alguns alertas. E aí você vê a família, por exemplo, você vai ficar com ele, você vai se relacionar com ela, mas ele é dessa maneira. E você vai protestar com veemência, porque parte da sua percepção é incapaz de ver aquela realidade que todo mundo em volta está vendo. Então esse é mais um exemplo de como o princípio do fechamento, como o princípio de, não somente em figuras, mas na situação de vida real nos afeta, né? A nossa percepção continuamente é embotada, parece que existe uma instância que tenta impedir o nosso acesso pleno à realidade tal como ela é. E aqui no princípio de fechamento, tem outras imagens para mostrar para vocês. Ó, o quadrado ele não existe, só que você já fechou o quadrado imediatamente. Pelas 4 figuras, você já fechou o quadrado. E aqui mesma coisa. Um panda começado a desenhar, mas você já fechou. Isso vale para letra, códigos, né? A pessoa muda letras por número. Se tiver faltando um tanto de letras ali, com código diferente, o cérebro vai traduzindo. Por quê? Porque ele está tão acostumado a traduzir. É difícil para nós que estamos escrevendo, vou dar um exemplo mais professoral. Você está escrevendo com tanta pressa, e às vezes um trabalho para entregar, passam erros grosseiros que você não vê. Porque o cérebro, ele quer que você entenda a mensagem. Então você esquece letras, você pula alguns elementos e parece que está tudo certo. Por isso que é sempre bom quando você está escrevendo, você mandar para alguém ler, né? Eu tenho esse hábito. Termino de fazer um artigo, peço para um amigo olhar, porque a minha percepção do artigo ela é afetada. Erros são afetados. Para mim, a ideia faz muita lógica. Isso acontece quando você escreve. Você escreve uma coisa, para você faz muita lógica. Só que para outro não tem lógica nenhuma. Porque o teu cérebro está impactado por esse princípio do fechamento, que faz com que tudo seja compreensivo. A função, nós vamos ver na psicanálise de Freud, só antecipando, a função do cérebro é descomplicar. Permitir com que você tome decisões o mais rápida, uma das funções, né? O mais rapidamente possível. Então ele tenta fazer aquilo se tornar familiar. A relação que eu faço é quando tem um estranho. Quando chega um estranho, você fica relutante em agir, você demora a agir. Diante de uma pessoa que você conhece, as ações são espontâneas e rápidas. Para o cérebro, o ideal seria isso. Ele tenta facilitar o teu trabalho. E no meio dessa espontaneidade, tradução do mundo, fazer você preencher lacunas, você acaba construindo elementos que eles não existem na realidade. Eles são ilusões, são frutos do teu conhecimento. Por isso que eu disse que no princípio da segregação, por vezes,
você cria elementos que eles não existem de fato, que eles são construídos somente pelo teu cérebro, pela tua maneira de perceber as informações, em uma tentativa de eliminar o desequilíbrio do não saber. Vamos respirar um pouquinho para ver se eu consigo fechar esse princípio da segregação e fechar o vídeo, que eu acho que é o mais complexo, né? O todo é maior que a soma das partes, fica muito claro isso, porque você já consegue imaginar que nós tendemos a agrupar. Agora, o princípio da segregação. Basicamente, é o cérebro tentando traduzir todas as informações. Tudo que você vê, você tenta traduzir o mais rapidamente possível, para gastar menos energia. O não saber causa desconforto. Então, nessa ânsia de traduzir tudo rapidamente, você acaba criando elementos que eles não existem na realidade. Como foi o caso do amor que eu citei lá para vocês, que vocês não perceberam que a comida estava salgada ou que o ambiente não estava tão adequado, porque estavam embotados a percepção, toda a percepção focada naquele outro que estava do seu lado, no qual havia um afeto muito grande. E aí a gente pode ir para inúmeros exemplos, desde da escrita que eu citei para vocês, que você escreve errado, você apresenta uma ideia de modo diferente, para você faz todo sentido, porque todo o teu cognitivo está se articulando para que você consiga traduzir o mundo de maneira mais rápida. Qualquer dúvida podem fazer via Classroom ou mesmo no link do vídeo, fiquem à vontade, tá bom?